Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu estou num lugar muito mais tranquilo na minha casa, assim, bem relax, porque a gente vai ter uma conversa mais amigável. E na verdade a conversa é justamente sobre isso, amigos, amizade. Eu tenho recebido, e há bastante tempo já, ouso dizer que é desde que a pandemia começou, mais pro final da pandemia que eu digo, lá final de 2021, tá? Porque sabemos que, enfim, não acaba, vocês entenderam, né? Comentários desse tipo aqui, ó. Muitas pessoas que moram no Chile ou que moram até em outros países e me seguem com comentários do tipo: Fê, quando eu tava no Brasil e decidi morar fora ou até mesmo morar no Chile, eu tinha muita preocupação se eu ia fazer amigos no exterior, né? Mas nunca passou pela minha cabeça que talvez as minhas amizades no Brasil pudessem esfriar ou até mesmo acabar. Você passou por isso? As pessoas comentam isso com você? Como lidar? Enfim, gente, vocês não imaginam a quantidade de vezes que eu escuto isso. Na mentoria Avocado Imigrante eu também escuto, no Instagram, nas consultorias particulares, enfim. E é uma coisa que eu acho que merece ser falada, né? Uma coisa que merece ser desmistificada, que eu também já me perguntei em algum momento, enfim. Então, bora conversar. Eu vou falar aqui algumas etapas que a gente passa com amizades a partir do momento que a gente vai morar fora, tá? Provavelmente eu deixo de fora alguma, ou por esquecimento, embora eu tenha feito uma listinha, ou porque eu não vivi, né? A gente fala mais das experiências que a gente vive, ou que a gente escuta mais assim de perto, mas qualquer coisa, sintam a liberdade. Se você passou por algo diferente, algo que vale agregar, comenta aqui embaixo, tá? Primeiro, a gente começa com o que já foi falado aqui. O medo de deixar as pessoas no Brasil, né? Mais que o medo é a saudade que a gente vai sentir. Poxa, eu vou ficar longe dos meus amigos. Nesse vídeo eu vou falar só de amigos, tá? Que foi a pergunta principal. Mas isso pode acontecer com parentes, relacionamentos amorosos, enfim. Pega aí a coisa pra você, tá? Mas vamos focar na amizade. Então, no primeiro momento, a gente tem aquele medo natural de, poxa, eu vou ficar longe dessas pessoas que eu vejo, de repente, todo final de semana, todo dia, amigos de toda uma vida, amigos de infância, amigos em que a gente sempre viaja junto. Nossa, que triste, vai ficar longe deles. Mas a gente tem aquela certeza no nosso coração de que a amizade vai continuar, porque afinal é uma distância geográfica, é uma distância física e não uma distância, uma ruptura, né? Uma coisa séria. E a gente muda até com o coração um pouquinho mais quentinho, porque a gente tem essa segurança. Lá fora a gente vai precisar fazer amigos, começar do zero, criar um círculo social, mas pelo menos, apesar da saudade que a gente se muda com essa segurança de que aqueles que a gente deixou no Brasil vão continuar com a gente. Esse é o pensamento inicial. Aí depois disso, né, já mudamos, já estamos lá no outro país que a gente foi morar. Eu costumo dizer que a gente passa por um segundo estágio, né, uma segunda etapa, um segundo nível, que é justamente a lua de mel. É aquela fase em que você está sozinho no exterior, que você ainda dá mais valor para os amigos que você deixou no Brasil, que você sente muita saudade, eles sentem saudade de você, vocês conversam sempre por WhatsApp, vocês continuam dividindo as mesmas coisas, tem chamada por vídeo, tem, enfim, um montão de outras coisas. E é assim, cada vez você valoriza mais aquelas pessoas que estão longe. Essa é a etapa de lua de mel e que é muito gostosa de se viver. E como toda lua de mel, um momento ela vai chegando ao fim, o que não quer dizer que é ruim, mas já entra numa fase assim realmente de adaptação de todos, né? Você que está no exterior se adaptando a esse grupo de amigos que você tanto ama e que continuou no Brasil, e eles também se adaptando à sua falta. Então, digamos, todos eles aí vão ter que se adequar. De repente, o fuso horário, que é muito diferente, para vocês se falarem, de repente, compromissos na agenda aí se ajustar. Eu tive uma etapa, por exemplo, assim que eu me mudei para o Chile, eu trabalhei numa empresa em que trabalhava muito com... como se fala isso? Privacidade de dados, né? Segurança e tal, de informação do cliente e tal. E uma das regras dessa empresa era não usar o celular. Não usar o celular. Gente, eu trabalhei lá 2 anos e meio. Não podia usar o celular dentro da empresa. Então, assim, eu atrasava muito para falar com amigos, com a família e tal. Às vezes acumulava mensagens na semana. Então, eu sei que naquele momento eu criei uma certa, digamos, indisposição com as pessoas, mas é porque realmente eu tinha esse fator na minha vida. Aí, final de semana eu tinha que me organizar
para o blog continuar acontecendo, porque na semana eu não podia nem postar para vocês, esse tipo de coisa. Mas enfim, existiu uma adaptação do meu lado, existiu uma adaptação dos meus amigos na época, dos meus familiares, existiu uma adaptação deles também, né, com relação a mim, eu com relação aos horários deles que mudaram, ou de eu entender que eu tava um pouquinho mais longe agora e tal. Então, essa fase 3 da adaptação, ela é super comum. Depois que essa fase de adaptação aconteceu, né, que vocês se encontraram aí nessa dinâmica e tal, e continuaram mantendo a relação de amizade aí saudável, passa um tempo, acho até que meses, anos e tal, vem uma fase que eu chamo até na mentoria que eu dou de semi-exclusão, tá? Calma, o nome assusta, mas também não é toda essa coisa, calma. Essa fase de semi-exclusão é uma fase que ela vem até por situações óbvias, do tipo, sua amiga, sei lá, você sempre passou o ano novo com os seus amigos viajando, tá? Vamos imaginar. Agora que você mora fora, quando você volta, claramente você quer ver seus amigos, claramente você quer passar tempo com a sua família, mas o seu tempo é muito mais reduzido que antes, justamente porque você não mora lá. Então é uma etapa que, assim, talvez você tenha menos férias nesse país que você foi morar do que quando você tinha no Brasil, menos dias, né? Então talvez não dê para fazer essa viagem com os amigos como era sagrada em cada ano, porque você já não tem mais a mesma quantidade de dias. Porque talvez quando você vá para o Brasil, você tenha outros trâmites, outras coisas para resolver, justamente porque você não mora lá, porque, sei lá, nesse momento você precisa passar mais tempo com a família, ou tem aquele amigo que antes você via todo final de semana, mas ele mora numa outra cidade, 1h30, 2 longe de você. Nesse período da viagem você só vai conseguir ver uma vez, né? Enfim, e aí o que acontece? Acontece uma semi-exclusão no sentido... Se esses amigos sempre te convidavam para viajar no Réveillon com eles, pode ser que aconteça de eles vão te convidar para o primeiro Réveillon fora, para o segundo Réveillon fora, mas aí quando eles viram que não encaixou, talvez o convite depois do terceiro ano fora já não apareça. E embora você compreenda isso, você vai estranhar, mesmo assim. Vamos imaginar que, sei lá, aniversário dos teus sobrinhos, filhos dos teus amigos, que você é até padrinho, madrinha, enfim, poxa, não vai dar mais para você estar em todos eles. Então, geralmente, os convites para os aniversários vão deixar de chegar. O que, para quem está no Brasil, pode ser que faça total sentido. Mas para você que está no exterior, poxa, aquilo dói. E aí você fica esperando que pelo menos o convite chegue, né? Tudo bem que você vai dizer não mais uma vez, tudo bem, mas na sua cabeça você gostaria de pelo menos ser comunicado ou de ser convidado, enfim. Então essa semi-exclusão existe e hoje eu consigo entender que ela é normal a pessoa deixar de convidar, porque há uma grande chance de você não ir. E é normal também você se sentir excluído, se sentir triste e tal. Então, hoje eu consigo entender os dois lados. Lembrando, para você que chegou agora nesse vídeo, neste momento, eu tenho 11 anos morando fora, tá? Então, isso é uma maturidade que a gente vai conquistando com o tempo. Mas no momento, nas primeiras vezes em que elas acontecem, é difícil sim. Então eu tô dividindo isso aqui para você não se sentir único nisso, tá? E isso não é só de coisas que eu vivi, coisas que eu também escuto das pessoas no meu Instagram, nas mentorias, tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo. E aí eu acho que esse é o ponto mais difícil, né? Aquele momento em que tem que amadurecer o relacionamento, tem que amadurecer a relação de amizade, né? O outro lado entender, você entender, tentar se ajustar, mas vai levar um tempo mesmo. Tem uma coisa também que contribui, às vezes para um afastamento, às vezes para a dinâmica da amizade que muda, que é o fato de que essa relação, inevitavelmente, ela vai ser muito mais virtual do que real, né? Porque você não está lá. E aí existe um grande ponto que quem já mora fora há muito tempo já sabe, mas que na pandemia até quem não mora fora pôde comprovar que relacionamentos virtuais, trabalho virtual 100% online, coisas 100% online, não é o perfil de todo mundo. E tá tudo bem reconhecer isso, tá tudo bem. A grande questão é que quando você mora longe dos amigos, isso fica ainda mais difícil, porque ou você é a pessoa que mora fora e que de verdade
não passa tanto tempo online e antes as amizades eram muito mais reais porque você também era presente e presente fisicamente, presente nos rolês, presente nas coisas e tal. Mas hoje em dia o único contato de vocês é online. Ou pode ser que alguém do grupo também seja, mega desconectado e tal. E aí que quando vocês não encontram essa conexão, que agora sim, mais do que uma conexão emocional, precisa ser uma conexão virtual e frequente, com realmente agenda, com realmente dedicação, fica mais complicado, sabe? Então esse é um dos fatores que eu senti na minha vida, senti de clientes, de seguidores meus, de amigos meus que moram fora e que a gente está sempre comentando, é uma coisa real. Nem todo mundo está preparado pro relacionamento virtual, sabe? Porque, ao contrário do que se pensa, exige sim dedicação, exige ter aquele encontro marcado online para conversar, ter uma maior dedicação e tal, porque senão vocês viram conhecidos, né? E não mais amigos, aquela coisa frequente. Então, é uma verdade, né? E que a gente precisa aceitar, e se a gente tentar se ajustar como grupo, ok, mas às vezes não é todo mundo que vai conseguir, isso é algo normal. Um outro fator aí é que quanto mais tempo você passa morando fora, mais a sua vida vai se tornando oposta à das pessoas de onde você deixou, né? E isso é porque, sei lá, você tá vivendo um outro clima, de repente, sei lá, você tá morando num outro continente, né? Não é o meu caso, mas você tá morando num outro continente. Enquanto as pessoas estão vivendo o verão, você tá vivendo o inverno, você tá vivendo outras coisas. De repente, as pessoas que você deixou no Brasil estão consolidadas na sua carreira ou estão, sei lá, se casando. Você no exterior recomeçou do zero, então você está vivendo a conquista do emprego, se consolidar ali, você está se entregando de corpo e alma, aprender esse idioma, está exigindo muito de você, muito do seu tempo. Ou o contrário, você justamente se mudou de trabalho porque você conseguiu uma baita oportunidade profissional, às vezes até num cargo de gerência, de direção e tal, e as pessoas que ficaram lá não estão na mesma vibe. E quando as pessoas não estão juntas na maioria das coisas da vida, acaba gerando um afastamento meio que natural, ou vocês perdem os assuntos de conversar. E esse é o ponto. Eu acho que quando a gente está longe, é muito mais difícil ter assuntos em comum, porque tudo que vocês viviam intensamente em comum era enquanto estava lá. Depois que fica longe, precisa ter marcos assim muito grandes para vocês começarem a compartilhar as mesmas coisas de novo, né? Então, nesses 11 anos fora, por exemplo, eu tive uma fase que grande parte dos meus amigos se casaram. Na época até eu me casei. Então tava todo mundo na mesma fase. Depois teve uma fase em que eu me sentia completamente deslocada porque todos estavam na etapa de filhos. Até hoje não cheguei nessa fase. Então, existiu uma etapa também de que eu tive uma ascensão promocional, cresci, depois criei minha empresa, passei a empregar pessoas, mudou completamente a minha dinâmica. Parte dos meus amigos não estavam nisso, parte até dos meus familiares, então eu tive que me ajustar. Tudo é mais complicado na distância, porque a pessoa não consegue ver de perto toda a dinâmica que está acontecendo na tua vida e você também não consegue ver de perto toda a dinâmica que a outra pessoa está enfrentando. Então, de novo, qualquer relacionamento, seja à distância ou de perto, ele não sobrevive sem comunicação, né? E aí acho que está o ponto da coisa, porque quanto mais a comunicação vai ficando distante, quanto mais esporádica ela mais difícil fica estar assim no dia a dia, acompanhar, ser parte daquela realidade. Se bem é verdade que em muitos relacionamentos você pode passar muito tempo sem falar com a pessoa e quando volta é tudo igual, e eu tenho algumas pessoas assim, né? Quando você volta parece que voltou do ponto onde parou, não teve diferença alguma, é uma delícia. Se bem isso existe, isso não deixa de lado o fato de que aquela convivência diária já não existe, não se compartilha as coisas em tempo real, não se comemora tudo como antes com aquela pessoa, não se divide as dores como antes com aquela pessoa. É como, mesmo que você sinta que não mudou nada, que o carinho é o mesmo, que a atenção ou seja, que o carinho é o mesmo, que a confiança é a mesma, né? Que no momento que a pessoa liga, que pode passar muito tempo, é tudo igual, isso não muda o fato de que mudou de estágio a relação.
Já não é né, aquela amizade confidente, já não é aquela amizade parceira do dia a dia. Uma outra pessoa entrou na sua vida para cumprir esse papel. Uma outra pessoa talvez tenha entrado na vida de quem você deixou no Brasil para cumprir esse papel. E a gente precisa aceitar essas coisas com maturidade. E é o tempo fora que vai nos ajudando a entender isso. E aí também chega um momento que não chega para todos, mas chega para algumas pessoas, né? Que é quando vão acontecendo decepções, né? Algumas... Que é isso, gente? E aí, muitas vezes, as relações acabam terminando ou esfriando por uma decepção, por uma frustração, né? E isso acontece muito. Às vezes, você que tá fora, por exemplo, você sente que o contato ele fica mais estreito, ele fica mais próximo, sei lá, porque teu amigo no Brasil tá saindo de férias e aí lembrou, né, que onde você mora tem neve, que lembrou que dá para pagar menos ficando na sua casa, todas essas coisas acontecem, né? Ou seu amigo pode sentir isso também lá no Brasil, né? Pode sentir que você lembra dele só quando volta pro Brasil e porque de repente, sei lá, ele mora numa cidade que tem praia, né? Pode acontecer. Eu tô citando aqui um exemplo muito prático do dia a dia, mas podem acontecer coisas muito mais graves que essa, né? Às vezes, o contato era muito mais frequente, não só porque vocês tinham essa proximidade física, mas também porque, enfim, as pessoas mudam com o tempo, as afinidades mudam com o tempo. Você, quando tá morando muito tempo fora, você ficou muito maior do que o espaço que você ocupava antes, você teve muitas vivências, você teve que amadurecer muitas coisas ao mesmo tempo. De repente, as pessoas que você ama não viveram a mesma coisa, então é difícil compreender a mesma página, tem coisas que já os assuntos não batem, muitas amizades acabam acabando também pelas diferenças políticas. Você tá de fora, você tá vendo o mundo e o próprio Brasil de outra forma, às vezes quem tá perto de você não tá vendo assim, então isso acaba gerando também algumas rupturas nos relacionamentos. Pode acontecer também de vocês descobrirem no caminho que talvez algumas pessoas fossem mais próximas por interesses, porque vocês estavam numa etapa da vida onde era conveniente se aproximar, você tinha, sei lá, alguma coisa para oferecer, ou a outra pessoa tinha algo para oferecer. A partir do momento que ela não tem mais, você se afastou, ou você se afastou, ou ela se afastou de você. Enfim, essas coisas vão acontecer em algum momento. E aqui eu acho que é o ponto mais importante desse vídeo, é algo assim que precisa ser dito, sabe? Eu tenho o perfil Morar no Chile, Fê La Salle, no Instagram, se você ainda não me segue. Mas há muitos anos aqui no canal e até pelas minhas próprias experiências de vida, eu sempre acabo falando um pouco sobre desenvolvimento pessoal. E vocês mesmos que me seguem por conta do Chile, por conta de morar fora, acabam apoiando muito os meus conteúdos sobre desenvolvimento pessoal. Por exemplo, tem uma série muito famosa aqui no canal que não tem nada a ver com Chile ou não tem nada a ver com morar fora, que se chama Feliz Vida Nova, que é sobre reflexões da vida, que inclusive vai começar uma série semana que vem, spoiler. Mais ou menos nesse sentido, mais ou menos não, totalmente nesse sentido, mas com um novo enfoque, vocês vão gostar. E é uma das mais assistidas e vocês sempre pedem para falar isso. Então, por isso eu tenho um outro Instagram, que é a La Salle Virtual, que é uma comunidade virtual para quem está buscando desenvolvimento pessoal, melhoras de hábitos, melhoras de produtividade, melhoras nas relações e tal. Não sou psicóloga, não sou coach, sou só alguém que estuda muito sobre desenvolvimento pessoal, até para melhorar o próprio desenvolvimento. Compartilho minhas experiências e as pessoas que me seguem lá e estão na comunidade também compartilham. Enfim, e é um pouco sobre isso que eu quero falar no final desse vídeo. A gente precisa aprender a dar nome aos relacionamentos, a dar nome às etapas dos relacionamentos que a gente chegou e dar um status para eles, uma definição. Talvez várias dessas coisas ou todas que eu tenha mencionado aqui você esteja passando, talvez até sem morar fora do Brasil. Acredito que a maioria que me segue aqui mora fora do Brasil e vai se identificar mais, mas às vezes até você mesmo que está morando no Brasil, mudou de cidade, mudou de estado, ou até mesmo está sofrendo isso com amizades próximas, vizinhas a você, sabe? Isso é normal, são etapas da vida. E conforme a gente vai estudando sobre a gente, fazendo esse desenvolvimento pessoal, tendo aquele autoconhecimento, a gente começa a entender algumas coisas, que existem pessoas que vão estar com a gente toda a nossa vida, mas é minoria realmente. Existem pessoas que são para uma etapa da vida. Existem pessoas que vão estar numa etapa da nossa vida e depois não vão ser presentes, vão inclusive se afastar, mas vão se afastar com respeito, com dignidade, com carinho, com amor, sempre com uma boa lembrança.
Tem pessoas que vão embora da nossa vida e que você fala assim, como a gente passou de tão íntimo a um mero desconhecido para uma formalidade até para falar bom dia, e que hoje em dia, inclusive, sei lá, a pessoa me odeia ou eu odeio a pessoa, não sei o que. Isso também vai poder acontecer, infelizmente. Mas a gente assume mais isso quando é um relacionamento amoroso, quando é um relacionamento familiar, porque a gente sabe que em determinado momento da vida vai chegar aquela conversa chata em que a gente vai precisar definir as coisas. Só que com os amigos a gente não faz isso. Alguém já te ensinou a do tipo, tá, fulano deixou de falar com você, seu amigo, ou se afastou, você nunca entendeu aquele afastamento, ou você se afastou, mas nunca nada foi dito, ficou tudo subentendido. Não nos ensinam a terminar as relações de amizade. Simplesmente a gente se afasta, simplesmente a gente se decepciona, briga e se afasta. São poucos os que colocam um ponto final numa relação de amizade. Nem sempre esse ponto final precisa ser algo trágico, horrível e tal. Talvez para o seu amigo não vai fazer diferença nenhuma chegar lá e oficializar, olha, a gente já não é mais amigo, mas eu percebi um afastamento e tal, mas a gente não é mais amigo, só que o carinho é o mesmo e tal. Só que para você, de repente, vai fazer diferença. Para mim fez diferença. Nos meus últimos 2 anos, eu tive essa conversa de pôr um fim na relação e com muito respeito com 5 pessoas, que já foram muito próximas a mim. 5. Eu não vou citar os nomes. Nomes não vêm ao caso, mas elas sabem. E isso não quer dizer que eu tenho raiva, que eu deixei de desejar o melhor para elas, que eu não acompanhe nas redes sociais, que eu não torça pela felicidade, que de repente a gente até se fale, mas amizade como um dia foi, não foi mais. Só que e eu aprendi isso em terapia, para mim era importante oficializar. Né? Do outro lado não vinha algo oficial e talvez a pessoa nem sentisse, tudo bem, essa é a maneira dela de se relacionar, né? Mas para mim fez diferença. Então talvez faça diferença para você, sabe? Talvez um ponto final vai fazer com que você já não espere aquela dedicação de antes, que você já não espere aqueles convites de antes. Pronto, acabou. A partir do momento que você oficializou, você não cria expectativa sobre o outro. Ou que você oficializa sobre você mesmo, você deixa alguém do outro lado já sem sofrer. Pensem nisso, tá? Agora, você que tá morando fora, tudo isso que você tá passando, esse vídeo tá aqui para dizer que isso não é só com você. Que a dificuldade de manter amigos ou de fazer amigos não é só com os nativos desse lugar que você foi morar. Também existe toda uma vida acontecendo e que pode trazer pessoas novas ou afastar as que já estavam. É a vida, é assim e não é porque a gente mora fora que vai ser diferente. Me conta se esse vídeo fez diferença pra você, se teve alguma coisa que você aprendeu ou se tem alguma outra etapa aí na questão de morar fora, morar longe dos amigos que você foi aprendendo nesse caminho. Vou adorar saber, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.